Fundo branco com logo do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo, com o apoio de Secretaria de Cultura de Guaratinguetá, Concult e Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, logo de Select Filmes. Fachada de um casarão do século XIX. 5 janelas, todas com sacadas. Mulheres que viveram nesse período se entreolham. São suas histórias que iremos descobrir. Em uma praça na cidade de Guaratinguetá está Patrícia Guia. Ela é branca, tem óculos vermelhos retangulares e cabelos castanhos claros. Você deve conhecer alguma história de algum filho ilustre de Guaratinguetá. Mas consegue se lembrar da história de alguma mulher ilustre? Pelas ruas do centro da cidade está Inácia, mulher negra com cabelos lisos e escuros, preso por um chapéu de renda. Quantas estátuas ou bustos há em homenagem a essas mulheres? Busto de uma mãe segurando seu filho no colo. Na cidade há apenas 17 monumentos, mas apenas um é uma mulher. Muitos homens já passaram por Guaratinguetá e pintaram, reproduziram o cotidiano de algumas mulheres. Debré, Saint-Hilaire, Brito Broca, de Cavalcante. Você já deve ter visto uma das pinturas, As 5 Mulheres de Guaratinguetá. Mas quem foram elas? 4 mulheres estão em primeiro plano. Há uma moça central, ouvindo algo de uma mulher à sua esquerda. Uma moça mais alta ao fundo. Há também na lateral, uma mulher com uma sombrinha, todas com roupas coloridas. Ao fundo, uma senhora apoia a mão esquerda no rosto e a outra em uma janela. O porquê e como essas mulheres permaneceram na história? E qual a fama que elas carregam? As personagens vão aparecendo em pequenos recortes de seu cotidiano. Uma toca piano, outra peneira café, uma terceira lê um livro, borda em sua cadeira de balanço. As mulheres são apresentadas em algumas de suas atividades. Tantas histórias retratadas aos olhos deles. O que queremos agora é trazer a história aos olhos delas. Tela preta com o título do filme com letras amarelas. Aos olhos delas. Este documentário foi feito exclusivamente por mulheres, dirigido por Patrícia da Guia. Mulheres fazendeiras, lideranças femininas. Para além de um mundo de barões, houve um mundo de sinhás. Ana, mulher negra e fazendeira, olha para frente. Imagens aéreas da cidade de Guaratinguetá. O monumento das 3 garças, as garças voando em um pôr do sol e a fachada da matriz de Santo Antônio. Essa terra já era terra de mulher. E nós temos 2 mulheres que foram muito simbólicas e marcantes no processo de colonização do Brasil e que foram donas da terra onde iria se formar o povoado e hoje cidade de Guaratinguetá. A historiadora Juliana Maria é uma mulher negra, está em um fundo branco, vestindo um blazer marrom, calças pretas e blusa marrom. A primeira delas é Dona Ana Pimentel, esposa de Martim Afonso de Souza e responsável, durante um bom tempo, por administrar a capitania de São Vicente. Ana Pimentel está em um cômodo de sua casa. É uma mulher branca, de cabelos escuros, está com um vestido de camurça e lê alguns papéis que estão em cima da sua mesa. Ana Pimentel recebe esse poder após o seu marido, Martim Afonso de Souza, ser designado para acompanhar expedições às Índias. E ela fica responsável por ser a donatária das terras na colonização brasileira. Diferente dos homens que fazem parte desse período da história do Brasil, que são vistos como heróis num processo de desbravamento e de construção do território brasileiro, de povoamento do Brasil, Ana Pimentel ficou esquecida. Apesar desse feito poder ter sido colocado na mesma posição de heroísmo, isso nunca aconteceu. Talvez por ela ser uma mulher. Na mesa de Ana Pimentel há mapas, cartas e documentos. Ela assina um dos documentos. É importante considerar que, para além desse papel heróico que lhe foi negado por uma história escrita por homens, Ana Pimentel não deixa de ser tão algoz como seus compatriotas, que foram responsáveis por um etnocídio das populações originárias aqui do Brasil. Então, quando a gente pensa que ela, enquanto donatária de uma capitania hereditária, autorizou incursões pelo sertão e permitiu a interiorização do Brasil por entradas e monções, nós também estamos dizendo que ela foi uma das responsáveis pelo extermínio de populações indígenas e a captura deles para um processo de escravização. Ana Pimentel, além de ser uma exímia administradora e que tinha uma visão da capitania enquanto um negócio que poderia ser lucrativo, trouxe para a colônia brasileira sementes de diversos gêneros, como por exemplo arroz, trigo e laranja. Ana Pimentel retira delicadamente uma muda de laranjeira de um cesto e observa a fruta com admiração.
O fato de Ana Pimentel introduzir no Brasil o plantio de laranja vai muito além de um gosto particular. Se deu devido ao importante papel que a laranja teria no combate ao surto de escorbuto que estava acontecendo aqui na colônia, demonstrando uma perspicácia e inteligência de Ana Pimentel. Ana Pimentel observa as laranjas. O legado de Ana Pimentel se estende para suas próximas gerações, ficando em cargo de sua neta, Mariana de Souza Guerra, Condessa de Vimiero, a continuidade da obra de sua avó. Mariana de Souza Guerra é uma mulher branca de cabelos pretos e olhos claros. Mariana de Souza Guerra recebe como herança o território que tinha pertencido aos avós de maneira indireta e enfrenta uma dura disputa judicial com seu primo pelo direito de poder ter o controle e o poder de administração da então Sesmaria. Está sentada em uma mesa com papéis e documentos. Tanto Ana Pimentel como Mariana de Souza Guerra são mulheres que deveriam ter sido lembradas pela história, ainda que com as devidas pontuações com relação ao seu papel numa política de extermínio durante o processo de colonização. Diferente dos homens daquele mesmo período, que foram vistos como heróis, elas foram simplesmente esquecidas. Esquecidas a tal ponto de não se saber que as terras paulistas, inclusive da cidade de Guaratinguetá, pertenceram a essas duas mulheres, demonstrando que desde sempre a cidade de Guaratinguetá foi uma terra onde as mulheres tiveram um papel de liderança e de protagonismo, ainda que fossem esquecidas. Ana Crioula é uma mulher negra, liberta e dona de fazenda. Está usando um chapéu para se proteger do sol e está peneirando alguns grãos de café. Ana usa um avental listrado, camisa azul de mangas longas e está ao ar livre. Ela sente o aroma das folhas de café e segue em direção a um arco e um portão. Ana Crioula negra. Mulher, negra, escravizada, liberta, que não foi dona nem do seu próprio nome, mas que chegou a ser dona de uma fazenda. Ela olha para frente com uma postura de força e determinação. Na fazenda de café, Ana colhe a fruta. Ana Crioula negra foi uma ex-escravizada da família do capitão Antônio Ferraz de Araújo, uma das famílias que mais possuía escravizados aqui na nossa região. Existe um grande questionamento na história de Ana. Será que ela era só uma escravizada? Ou será que ela era uma filha bastarda do referido capitão? Nós temos alguns indícios que nos dão a entender o que não está escrito. Por exemplo, o fato de Ana ter sido liberta em testamento. E isso pode significar uma certa afeição por aquela mulher. Além disso, a mãe de Ana era escravizada da mesma família e tinha sido liberta 7 meses antes da morte do capitão. Esses fatos somados nos fazem questionar a proximidade de Ana e sua família com a família do capitão. O fato é que Ana teve uma vida após a sua libertação. Ana se casou, apesar de ter se tornado viúva precocemente. Ana foi mãe de 2 filhos e Ana, principalmente, construiu um patrimônio. Ana está vestida de preto com um véu na cabeça. Contempla a plantação, árvores e montanhas da região do Vale do Paraíba. Ela põe a mão no colo e acaricia o seu colar relicário. Infelizmente, devido a todo o apagamento histórico, nós não conseguimos encontrar a razão, o porquê, o como Ana chegou a se tornar uma fazendeira. Se foi por esforço próprio, através de alguma atividade econômica, comercial, ou se foi uma herança deixada pelo marido de quem se tornou viúva. O fato é que no registro existe um testamento de Ana, onde ela deixa uma fazenda com muitos pés de cafés e alguns bens. A gente está falando de uma mulher negra que saiu da escravidão para se tornar dona de uma fazenda. Não é qualquer fato, não é qualquer história. É a história de uma mulher que entrou para a história apenas como Ana e por suas características físicas, crioula e negra, mas que também foi esposa e foi mãe e foi uma fazendeira. Ana está sentada em uma varanda com seu filho no colo. Ela olha para ele e em seguida olha para o horizonte. Ana olha diretamente para frente. Pequenos recortes do cotidiano de Ana são revelados. Ana bebendo café, passeando em sua plantação, peneirando café em sua varanda. Ana entra em um portal e, na sequência, quem sai de lá é Inácia. Inácia Maria de Santana. Mulher,
negra, exposta, devota, esposa, mãe e enterrada na matriz de Santo Antônio de Guaratinguetá. Inácia veste uma camisa azul esverdeada com babados rosa sobre o peito. Usa um chapéu de renda preto e um broche próximo à garganta. Inácia Maria de Santana nasceu em São João del Rei, em Minas Gerais, e foi uma criança exposta. E como uma mulher negra, no período escravagista no Brasil, nós não temos muitas fontes de informações sobre elas. E na verdade nós temos muito mais perguntas do que respostas. E talvez a história seja feita justamente disso. E para começar, a primeira pergunta que nós temos é: em que condição se deu essa exposição? Sabemos que Inácia foi exposta na casa de Gonçalo Garcia. Mas era Gonçalo Garcia uma família rica, importante? Ou era a igreja de São Gonçalo Garcia, que existe até hoje em São João del Rei? Foto em preto e branco da fachada em São João del Rei mostra uma igreja com construção em estilo Nós não temos uma colonial. resposta sobre isso, mas nós temos algumas pistas. Na igreja de São Gonçalo Garcia, em São João del Rei, existia uma capela de Nossa Senhora das Dores, que era justamente a santa de devoção de Inácia Maria, a qual, em seu testamento, ela pediu para ser enterrada aos seus pés, que é onde, ao que tudo indica, ela se encontra até hoje. O interior da capela é ornamentado. No centro há um altar decorado com colunas e molduras douradas. No centro do altar, em um nicho iluminado, está a imagem de Nossa Senhora das Dores. Inácia está iluminada com a luz que vem de fora da igreja. Está com um véu preto na cabeça e um terço na mão. Como eu disse, nós temos muito mais perguntas do que respostas. E uma outra pergunta que nós fazemos é: como Inácia Maria, uma mulher negra, exposta, se torna uma mulher de tamanho prestígio na sociedade guaratinguetaense, ao ponto de ser enterrada próximo ao altar em uma das igrejas mais importantes da cidade, de deixar um testamento dizendo que deveriam ser entoados mementos públicos para ela pelo padre da época. Nesse testamento também, ela deixou alguns bens e uma riqueza. Inclusive, ela fazia doações para a igreja. Por isso, talvez, a sua importância, o prestígio de poder pedir à igreja, solicitando em testamento, que fosse enterrada no altar. Você ouviu o complemento da historiadora Rafaela Molina. A historiadora tem cabelos curtos, está vestindo uma regata preta e suas tatuagens no braço estão à mostra. Inácia vai em direção à matriz de Santo Antônio. Ela entra na igreja, se ajoelha e faz o sinal da cruz. Em Guaratinguetá, não era só divisões de classes sociais que existiam, religiosas também. Existia no centro da cidade a igreja Nossa Senhora do Rosário, que era a igreja do povo negro. Eles frequentavam essa igreja, que aliás foi demolida na nossa cidade. Enquanto os brancos frequentavam a matriz de Santo Antônio. E é aí que nós pensamos a respeito. Inácia, uma mulher negra, pediu para ser enterrada na igreja, no altar da igreja dos brancos, ao invés do altar da igreja Nossa Senhora do Rosário. Inácia está na frente da fachada da matriz de Santo Antônio e ligeiramente vai olhando para frente. Inácia Maria, assim como muitas mulheres que marcaram a história do Vale do Paraíba e de Guaratinguetá, teve o seu nome e a sua história invisibilizada pelas documentações e registros. Enquanto muitos homens são sempre lembrados porque eles podem assinar os documentos oficiais, as mulheres não têm esse poder. Mas Inácia foi uma de várias mulheres que desafinou o coro da história registrada no Vale do Paraíba. Isso simboliza que ela tinha um grande prestígio social, mas como isso foi alcançado, a gente talvez nunca saiba, porque Inácia Maria representa uma fratura numa sociedade escravagista, que foi capaz de desafinar um coro de mulheres que foram silenciadas pela história. Inácia é iluminada pelo sol e olha fixamente para frente, com segurança e poder. Inácia entra em um portal e, na sequência, quem sai de lá é Inês. Inês Teodora da Silva, mulher de pulso e de fé, mãe, esposa, comerciante, benfeitora, revolucionária.
Inês é uma mulher branca, de olhos castanhos. Usa um vestido preto com mangas bufantes e um chapéu de renda. Em uma mão está um leque, na outra segura um livro e lê, enquanto caminha por vários pontos da cidade. Ela foi uma das mulheres que acreditavam que o letramento era o início da libertação das mulheres. E por isso, ela criou na cidade um pensionato, onde ela acolhia as crianças expostas e as mães solteiras. Uma exímia comerciante, uma mulher que teve uma atenção a meninas em situação de vulnerabilidade, sendo expostas ou mães solteiras. Uma mulher que construiu uma igreja, que foi fundadora de um bairro. Fotos em preto e branco da igreja de Santa Rita. A igreja é decorada com elementos clássicos. Na parte central superior há uma torre com um campanário aberto, onde se vê um sino pendurado. No altar da igreja tem a imagem de Santa Rita, que está segurando um crucifixo nas mãos, que simboliza sua paixão por Jesus. Também há Nossa Senhora Aparecida, que está vestindo seu manto azul e sua coroa. Toda a extensão que hoje nós conhecemos no bairro Santa Rita era a fazenda de Inês Teodora. E essa terra foi doada para a fundação desse bairro. Portanto, toda vez que nós passarmos por esse bairro, por essas ruas, nós devemos sempre lembrar que se não fosse Inês Teodora, talvez esse bairro, essa construção dessa igreja tão importante para a história da nossa cidade, não existisse. Rua Coronel Virgílio, número 87. Havia a chácara de propriedade da família, onde existia um casarão e o prédio em que havia o pensionato para meninas expostas e mulheres que eram mães solteiras. Inês Teodora era um ponto de referência na cidade de Guaratinguetá, porque na sua propriedade havia um chafariz. Chafariz esse que era importante porque os viajantes que passavam ali paravam para que as suas tropas tomassem água. E esse chafariz ainda existe e hoje está localizado no antigo matadouro, próximo ao Ícaro. Este bebedouro para animais pertenceu à chácara de Inês Teodoro da Silva, construtora da igreja de Santa Rita, em 1846. Esse prédio onde Inês Teodora morava com sua família já foi demolido, mas a sua memória nunca será esquecida. Inês Teodora da Silva se casou com 17 anos, teve 10 filhos e ao longo de sua jornada com seu marido foi uma mulher que enfrentou muitas guerras e teve muitas vitórias. Junto com seu parceiro, ela construiu um verdadeiro império comercial na cidade de Guaratinguetá, rivalizando com um dos homens mais importantes daquele período, que era o Visconde de Guaratinguetá, que se afugentou de constituir negócios na praça da cidade devido aos negócios de Inês Teodora. Ela foi mãe de vários intelectuais da cidade de Guaratinguetá. Inclusive, de acordo com as fontes históricas, a primeira professora de Guaratinguetá, Antônia Francisca das Chagas. Inês caminha pelo bairro de Santa Rita, na cidade de Guaratinguetá. O pensionato de Inês Teodora tinha um diferencial muito importante para a época, porque além dela ter sido importante no comércio e uma grande fazendeira na cidade, Inês Teodora também era uma mulher letrada, conhecedora das leituras e das escritas, e ela levava isso para as crianças de seu pensionato. Além disso, era uma mulher de muita fé. Tanto que quando acometida por uma doença, já nos últimos anos de sua vida, ela resolve construir uma igreja em homenagem a Santa Rita. Com idade avançada e acometida pela doença, com as suas economias sendo gastas, ela mesma coloca tijolos com suas mãos na igreja. Igreja essa que foi literalmente também construída por elas. Inês abre as portas e contempla o altar de Santa Rita. Há uma imagem de Santa Rita contemplando a cruz. E talvez por tantos feitos e revoluções, seja muito mais cômodo para a história se lembrar de Inês apenas como uma benfeitora da igreja de Santa Rita, que está lá enterrada nas suas paredes até os dias de hoje. Em sua lápide está escrito: fundadora do templo da bem-aventurada Rita, vai descansar, orando e suplicando. Talvez com isso teve toda a criação de uma lenda no imaginário popular guaratinguetaense, a lenda da carruagem fantasma. Porque se escutam os trotes dos cavalos indo em direção à igreja. Outros dizem que a avistaram dentro da igreja fazendo suas orações.
Inês contempla o ofertório de Santa Rita. Nele há fotos de adultos e crianças, objetos, flores e cartas. Inês se ajoelha e se curva perante a imagem e faz uma oração. Inês ainda está lá, mas Inês também deveria estar na página dos livros de história da nossa cidade, porque ela já foi muito homenageada, apesar de agora esquecida. Um exemplo disso é que a edição comemorativa do centenário da Igreja de Santa Rita, de 1946, do jornal O Eco, fazia uma belíssima homenagem a ela, rememorando inclusive o seu velório, que foi um dos maiores que a cidade de Guaratinguetá já assistiu. E são essas memórias que nós precisamos resgatar, porque Inês Teodora foi uma mulher revolucionária da nossa cidade. Inês está em frente à igreja de Santa Rita e contempla sua fachada. A prática de exposição de crianças no Brasil remonta os primórdios da história do país, desde a colônia com a chegada dos primeiros colonizadores. E a exposição nada mais era do que o abandono, do que essa criança se tornar órfã, ainda que de pais vivos. A gente tem casos de exposição de crianças que realmente os pais tinham falecidos, mas em outras situações os pais não tinham condição de criar, devido a todas as dificuldades financeiras que uma pessoa pobre podia enfrentar dentro de um sistema colonial. A gente também tem casos de crianças que eram expostas porque elas eram deficientes, elas eram pessoas que tinham deficiências. Ou também crianças que ficavam nessa situação porque eram filhas bastardas, o que era muito comum, dado que a cultura de estupro faz parte desse cenário. Então, desde a colonização do país, a gente tem a exposição de crianças em hospitais, em conventos, em seminários, em igrejas, em casas de pessoas que eram vistas como mais abastadas. E, consequentemente, isso também faz parte da história da nossa cidade e das mulheres da nossa cidade. Um recorte de jornal traz informações sobre as crianças expostas. Aqui em Guaratinguetá, das mulheres que nós estamos trazendo as suas histórias, Inácia e Inês Teodora se encaixam dentro dessa temática. Para Inácia, enquanto uma mulher negra num período escravagista, a exposição pode ter significado a sua libertação e ter uma relação direta com a ascensão social que ela vai alcançar posteriormente. Porque talvez, se ela não tivesse sido exposta, sabe-se lá o que poderia ter acontecido com ela. Já Inês é uma mulher que foi visionária na exposição e na percepção da vulnerabilidade a qual essas crianças, principalmente as meninas, estariam expostas, sejam elas meninas abandonadas ou sejam elas meninas que se tornaram mães solteiras e foram abandonadas. Inês Teodora fundou esse pensionato de meninas expostas e teve um papel precursor, revolucionário, na criação de um local de acolhimento e educação para essas meninas. É claro que a educação recebida estava nos moldes daquela época, e nós temos registros de jornais que davam conta da rigidez com a qual Inês Teodora tratava as meninas do pensionato. Mas o fato é que aquele acolhimento representava uma oportunidade de inserção social que elas não teriam se não fosse o trabalho de Inês Teodora. Inês entra em um portal e, na sequência, quem sai de lá é Maria. Maria Augusta de Oliveira Borges, mulher, elitizada, livre, letrada, independente ou só uma fantasma? Maria é branca, tem cabelos ruivos e olhos castanhos escuros. Está com um vestido branco, cabelos presos e uma luva de renda. Ela tem uma pinta do lado direito do rosto, acima da boca. Maria Augusta era da elite guaratinguetaense, porque ela era filha do Visconde de Guaratinguetá com Amélia Augusta Casal. Ela foi a 20ª dos herdeiros do Visconde e teve o privilégio de receber uma educação muito bem consolidada, mas através das mãos de um preceptor muito peculiar, que era o vigário do Monte Carmelo. Ela e sua irmã Maria Amélia tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever latim com este homem, que havia sido expulso da igreja na Bahia por seu temperamento difícil e um viés revolucionário. Ele chega a Aparecida e aqui ele se reaproxima da igreja e começa a atuar como preceptor de algumas crianças na região. Há alguns relatos de que a convivência dele com Maria Augusta era muito difícil, porque ela não era também muito dócil às suas ordens. Existe uma ocasião
em que conta-se que ele se aproximou demasiadamente dela e que ela lhe tacou um tinteiro. Maria Augusta, ainda criança, escreve sentada à mesa. Atrás dela, Vigário Carmelo aproxima sua mão de sua saia, mas ela afasta rapidamente, derrubando o tinteiro que espalha tinta preta pela mesa. Como naquela época os casamentos eram arranjados, o Visconde de Guaratinguetá tratou de arrumar um casamento perfeito para sua filha Maria Augusta. Ela, com 14 anos de idade, foi obrigada a se casar com um conselheiro, Francisco Antônio Dutra Rodrigues, 21 anos mais velho do que ela e um nome importante da monarquia brasileira, um lente catedrático, professor da Faculdade de Direito, presidente de banco, com uma vida política, econômica e social extremamente ativa e que, consequentemente, deixava Maria Augusta sozinha a maior parte do tempo. Eles moravam em São Paulo numa casa com um piano e uma grande biblioteca, que eram as companhias de Maria Augusta. Na penumbra, Maria toca piano. Pequenas mechas de seu cabelo cacheado caem sobre seu rosto. Enquanto Maria Augusta toca, a penumbra vira uma manhã ensolarada. Seu vestido cai sobre o piso de madeira. Quando volta à realidade, está em um quarto escuro tocando piano na penumbra novamente. Há relatos de que nesse período, Dutra era um dos financiadores de um jornal chamado Eco das Damas. Na verdade, o nome dele aparece como financiador em uma das edições deste jornal. O fato é que esse jornal carioca era um jornal feminino, que dizia sobre a importância da educação para as mulheres e naquela época já reivindicava alguns direitos que as mulheres não tinham acesso. Não podemos afirmar ao certo se Maria Augusta tinha acesso às edições do jornal que chegavam pelo seu financiador. Mas, coincidentemente, 7 anos depois, o casamento dele chega ao fim porque Maria Augusta o abandona e foge justamente para o Rio de Janeiro. Há rumores de que ela tenha tido a ajuda de amigos, talvez um amante. O fato é que ela teve uma breve passagem pelo Rio de Janeiro. Contam alguns que uma pequena fortuna de joias também a acompanhava, que ela tinha levado da sua casa, e chega até Paris. Maria guarda suas joias em uma caixinha. Desce a escadaria de sua casa e, enfim, chega em Paris. Uma outra grande coincidência é como certas narrativas se esforçaram para destruir a imagem de Maria Augusta como uma mulher que não era digna de pertencer à família que ela pertencia, colocando-a como uma mulher da vida, uma mulher que tinha abandonado a sua família pelos prazeres, por ter um amante ou por querer viver uma vida leviana de festas na alta sociedade parisiense. Que ela viveu na alta sociedade parisiense e era uma assídua frequentadora das festas, isso é verdade. E talvez ser maldita naquele momento seja o exemplo do preço que se paga por não se submeter aos papéis que a sociedade lhe impõe. Maria Augusta chega a ser retratada nos jornais da época como a vencedora de um concurso de beleza do carnaval. Maria Augusta em uma sacada tomando uma taça de champanhe. Maria Augusta tem contato com o berço do feminismo. A rua em que ela residia era uma rua extremamente agitada nesse nascedouro de movimentos sociais, inclusive sufragista. A gente não pode extrapolar os limites históricos e dizer que Maria Augusta teve algum envolvimento ou interesse pelos temas, mas nós podemos afirmar que ela esteve presente naquele contexto. Sob o pôr do sol, Maria Augusta bebe champanhe. O seu reflexo no vidro da janela faz com que acompanhemos seu rosto por todos os ângulos. É muito simbólico o fato de que, mesmo diante de um casamento anulado, Dutra não perdeu seu prestígio enquanto político e enquanto uma figura importante no Brasil. Mas Maria Augusta caiu no esquecimento, como uma persona não grata. Ela foi proibida de ter qualquer contato com qualquer membro da sua família. E tem alguns elementos que contribuem para isso. Ela poderia ser uma má influência para outras mulheres da família. Ela poderia, de acordo com as más línguas, ter feito isso porque tinha um amante. Ela poderia ter envolvimento, talvez, com assuntos que não fossem próprios para uma moça da alta sociedade guaratinguetaense. O fato é que Maria Augusta escolheu a sua liberdade. Em seu quarto, no espelho, em frente à sua penteadeira, Maria Augusta troca seus brincos. Da janela, pode-se contemplar a copa de uma árvore. A liberdade de Maria Augusta em Paris durou 5 anos. Ela vem a falecer com 26 anos de idade, muito nova, mas tendo aproveitado intensamente a sua vida e tendo tomado as rédeas dela e escrito a sua própria história.
O corpo de Maria Augusta é transportado para o Brasil em condições também muito curiosas, onde ocorre um saque. Maria Augusta vem para o Brasil coberta de joias com sua certidão de óbito e chega aqui sem nada. O que nos faz pensar como ela realmente morreu. Qual foi a causa da sua morte? Acredita-se que tenha sido pneumonia ou hidrofobia, mas com a falta da certidão de óbito, nós não podemos afirmar. Quando ela vem para o Brasil, ela é recebida na casa em que ela tinha vivido durante um período onde hoje fica a Escola Conselheiro Rodrigues Alves. Fachada da Escola Conselheiro Rodrigues Alves vista por entre os portões. A escola possui 3 andares, 22 salas de aula e foi transformada em escola em 1902. E ela fica sendo velada por muito tempo. Sua mãe, muito apegada ao corpo da filha, vivia cobrindo-a de joia de flores e perfumando o ambiente, até que o túmulo dela ficasse pronto no cemitério do Passos e para lá o corpo fosse transportado. A estrutura do mausoléu é feita de pedra. No topo há uma cruz destacada. Abaixo do arco há uma inscrição em letras gravadas. Maria Augusta Oliveira. Caso que a lenda que Maria Augusta se transformou, talvez como uma forma de castigo por tudo que foi, tenha surgido justamente nos corredores da escola, onde alunos diziam ouvi-la no banheiro ou o seu piano, o seu cheiro. Mas até que ponto ser uma fantasma faz mais sentido e é mais digno do que ser uma mulher livre, independente, letrada, que tinha os seus próprios desejos diante de uma sociedade que se esforçava para ser patriarcal? E aqui é muito importante a gente deixar claro que a sociedade ser patriarcal não a torna totalmente patriarcal, porque assim como Maria Augusta, muitas outras mulheres não se sujeitavam a esse sistema e não aceitavam a imposição dessa sociedade. Para além de viver numa sociedade que prefere enxergar uma mulher como fantasma do que como livre, Maria Augusta conseguiu deixar o seu nome na história para além de uma lenda. Porque hoje a gente tem uma real noção ou uma noção muito mais próxima da importância que ela realmente teve. No interior do mausoléu há um retrato emoldurado de Maria Augusta. Ela tem a pele clara, cabelos escuros e curtos e veste uma roupa branca com um colar de pérolas. De acordo com Brito Broca, Guaratinguetá tinha mulheres que eram naturalmente educadoras e que compunham um movimento de caráter popular, não institucionalizado, de magistério exercido de maneira ilegal, porque elas não tinham recebido formação para isso, mas elas já atuavam como professoras de crianças e jovens. E isso era uma demanda muito evidente, porque de acordo com um viajante que passou aqui pela cidade, Zaluar, ele registrou que Guaratinguetá tinha um número muito grande de jovens, e entre eles um número muito maior de mulheres. Os registros de Zaluar são riquíssimos, porque eles também dão conta que as mulheres da cidade de Guaratinguetá, além de serem educadas, elas eram diferenciadas. Elas andavam a cavalo, elas praticavam o comércio, elas experimentavam uma liberdade que ele não tinha visto em outros lugares por onde ele passava. Uma mulher descalça está montada em um cavalo ao ar livre. Ela tem cabelos longos pretos e pele clara. O caminho é de terra cercado por vegetação. Ela veste uma blusa verde escura e uma saia longa preta. Maria Augusta entra em um portal e, na sequência, quem sai de lá é Benedita. Benedita de Meireles França. Mulher, fazendeira, escritora, separada, ousada, rebelde, ou vovó Mimi para os íntimos. Ela usa um vestido longo, na cor rosa envelhecido, com mangas bufantes e cintura marcada por um cinto escuro. Ela também veste uma camisa branca com gola alta, decorada com um laço preto no pescoço. Na cabeça, usa um chapéu branco volumoso, típico da moda da época. Vovó Mimi fez parte de uma das famílias mais tradicionais da cidade de Guaratinguetá. E tem entre o rol de seus antepassados o Visconde de Guaratinguetá e a Maria Augusta. Desde pequena, Benedita se destacava pelo seu gosto pelas artes, pela escrita, pela música principalmente. Ela era uma grande apreciadora de música clássica e tocava piano como ninguém. Por diversas vezes foi a atração dos encontros da família. Vovó Mimi, quando estava na idade de se casar, teve um casamento arrumado pelo seu pai com um primo de Queluz, ao qual ela rejeitou veementemente, porque ela acreditava no amor. E escolheu se casar com um imigrante italiano, Américo Vittorio Cipoli. Seu marido, que veio diretamente da Itália, tinha um certo tino para os negócios
E a partir do momento que se casaram, eles tentaram engrenar alguns comércios na região central na cidade, como por exemplo uma sapataria. Não deu muito certo, e eles então resolveram se mudar para a Fazenda Bom Sucesso, onde atualmente fica a cidade de Roseira. E lá, Mimi teve 8 filhos e a relação dos dois começou a ficar um pouco difícil. Na verdade, havia uma incompatibilidade de gênios, porque Mimi, diante de todo um histórico de uma família com mulheres fortes, com um perfil de liderança, sendo educada, letrada, inteligente, apreciadora de artes, não conseguiu mais ver em seu marido o homem da casa. Ele não tinha muita capacidade de lidar com as pessoas que trabalhavam na fazenda. Ele mesmo não sabia exercer aqueles trabalhos com a terra. E isso foi fazendo Mimi se questionar o quanto eles conseguiriam manter os 8 filhos. Diante desse cenário assustador para Mimi, ela resolveu pedir a separação. Naquela época, uma mulher pedir a separação poderia ser um escândalo, mas Mimi contou com o amor e o apoio de sua família. Vovó Mimi está de costas em uma varanda. Na mão direita segura um leque. Ao fundo, há um homem saindo pelo portão. Boa parte da rotina de Mimi enquanto ela esteve como fazendeira, assumindo a frente da fazenda, já que o seu marido não fazia muito bem esse papel, está registrado em 2 diários que ela escreve. Um aos 37 anos e o outro aos 47. Neles, Mimi coloca um pouco da rotina, do dia a dia, quais eram seus afazeres, mas também faz reflexões muito importantes sobre valores, sobre a felicidade, sobre a amizade, sobre a vingança valer ou não a pena. Mimi conseguiu coexistir enquanto fazendeira, escritora, esposa e mãe. E depois, enquanto mulher separada, com a cabeça erguida, ela retorna para a propriedade da família no centro da cidade. E diferente do que se pode pensar, ela não foi excluída do seu círculo social, ela foi amparada. Tanto que conta-se que a sua casa continuou a ser frequentada e visitada por pessoas que eram apreciadoras dos seus quitutes, porque além de ser uma grande musicista, Mimi também era uma ótima cozinheira. Há uma fotografia de 1933 de Vovó Mimi com dedicatória para filhos e netos. Um fato interessante da vida de Mimi é que esse perfil mais ousado que ela apresentava já tinha se revelado até na sua adolescência, quando, em viagem ao Rio de Janeiro para assistir uma ópera, ela encontra sua prima Maria Augusta num trem. Toda a família tinha recebido orientação de ignorar Maria Augusta, porque ela tinha se separado e não era bonito manter relações com ela. Mas Mimi sai correndo em sua direção e a cumprimenta no trem. Isso demonstra que o amor familiar e a relação entre as mulheres daquela família era maior do que o status social. Vovó Mimi gostava tanto de música que passou esse gosto para o seu filho. Benedito de França Cipoli se tornou professor e um grande compositor da nossa cidade, compondo inclusive algumas músicas sobre a sua mãe e o seu pai. E por uma infelicidade do destino, Mimi vai sofrer com surdez precoce, deixando aos poucos de ouvir as canções que tanto gostava e também de poder apreciar o que ela mesma tocava. E isso nos faz pensar o quanto de tudo aquilo que ela disse através dos seus diários também foi silenciado e não foi ouvido pela história da nossa cidade. As páginas de um diário são folheadas, as letras do diário são cursivas e as folhas em tom amarelado. As mulheres que são fazendeiras também precisavam desenvolver o tino para os negócios, para comercializarem o que era produzido. Então, além de lidarem com todo o trabalho da fazenda, de administrar as equipes de trabalhos, algumas ainda em contexto escravagista e depois já após esse momento da abolição, elas também tinham que ser responsáveis por fazer contabilidade, por elaborar toda uma logística, por verificar o que era vendido, o que era comprado, quem iria comprar, para quem seria vendido. Então, esse trabalho de administração que exige pulso, que exige força e que exige inteligência, ficava a cargo dessas mulheres. E aprofundava ainda mais um cenário que ele era de uma quase solidão, com exceção de um cômodo da casa, que era a cozinha. Uma senhora de cabelos brancos sorri comendo pão, olhando para uma janela, enquanto uma jovem mexe uma panela no fogão a lenha. A cozinha, que historicamente foi visto como um lugar de submissão,
na verdade, exercia em muitas das fazendas e residências urbanas também um papel de libertação, de união, de acolhimento dessas mulheres, porque era onde elas encontravam com outras mulheres, fossem as trabalhadoras da própria propriedade ou fossem outras sinhás que iam visitá-las. A cozinha era um lugar seguro, pois não era frequentado por homens. Eles não adentravam a cozinha, o universo da cozinha em si, para além do espaço físico. A cozinha também se materializava através dos antigos cadernos de receitas, que além de receitas de bolos, também tinham receitas de carnes e chás. Esses chás, que dependendo da quantidade, podiam até se tornar venenos e adiantar uma viuvez. Essas mulheres, que eram inteligentíssimas, sabiam a segurança que tinham naquele lugar da escrita e naquele espaço da cozinha. Uma mulher de pele negra, avental e turbante cozinha. As únicas fontes de luz que iluminam esse espaço são a vela e o crepitar de uma panela no fogo. Como vimos no nosso documentário a história de algumas mulheres, queria também contar a história das 5 mulheres de Guaratinguetá, do quadro famoso do pintor de Cavalcante. Em uma das passagens que este pintor fez por aqui, ele retratou Dona Benedita e as suas 4 filhas, Albertina, Aiola, Áurea e Ana. Elas ficaram famosas por ser a família de um palhaço também muito famoso no Brasil, o palhaço Piolim. Dizem até que a Dona Benedita era bem cortejada na cidade, mas ela escolheu Piolim. Pela história, há um bordão, uma música de carnaval dizendo que o palhaço é ladrão de mulher. Mas aqui a gente deixa essa pergunta: por que Dona Benedita não poderia, em sua própria autonomia, escolher com quem quer casar? 4 mulheres conversando e sorrindo à frente, enquanto a quinta está ao fundo, se apoiando no batente da janela. Durante muito tempo, os olhos delas precisavam olhar para o chão, em sinal de respeito e submissão. Inácio está no centro de Guaratinguetá e olha diretamente para frente. Tentaram calar a voz, apagando as suas histórias. Coincidência ou não, justamente onde foram deixadas, enterradas e esquecidas em poucas páginas amareladas. Ana está ao ar livre, caminha e olha para frente com confiança. Maria Augusta toca piano. Uma imagem de Santa Rita e, ao fundo, Inês, com terço na mão. Amazonas, fazendeiras, educadoras, costureiras, poetisas, benzedeiras. Independente de qual caminho encontraram, cada qual com a sua libertação, seja pela fuga, fé, letras, comércio ou educação. Inácia, na matriz de São Benedito, olha para frente. Mulheres em suas vivências e suas tarefas cotidianas. Foram elas que, ao olharem para frente, abriram caminho para as próximas gerações. Ana, Maria, Inácia, Inês, Benedita. Desenterramos seus nomes da história para honrá-las, com suas incoerências e potências. Retratar a humanidade em cada olhar. Ana olha para frente com um leve sorriso, estende seu braço e em suas mãos há grãos de café. Ela inclina esses grãos que caem na mão de Benedita. Hoje, a história é recontada pelos olhos delas, por nós, por elas e tantas outras que moram no espaço-tempo sigiloso da memória. Fotos de várias mulheres surgem na tela. Mulheres de várias etnias, cores e profissões diferentes formando um mosaico. Somos filhas e netas dessa terra. Tela branca com o nome do documentário, Aos Olhos Delas. Tela preta, direção geral, Patrícia Guia. Direção de imagem e som, Cíntia Select. Produtora, Select Filmes. Produção, Laura Reis. Com Rafaela Molina, Laura Reis, Juliana Maria, Cíntia Select, Patrícia Guia e Maria Gabriela. Sabe o que quer, sabe o que quer. Ai, meu Deus do céu. Vamos gravar a última cena? Na tela, os escritos. Em honra e homenagem a todas que no silêncio do tempo viveram e construíram a história de Guaratinguetá. Fundo preto com foto colorida das atrizes em volta de uma mesa.
Outras fotos em preto e branco vão entrando, de diversas mulheres importantes da nossa cultura. Obrigada a todas as mulheres que fizeram e fazem história.